Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Fernanda Pisque Matoso, em seu nome cumprimento aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Senhores, a motivação para minha fala nesse dia foi dada pela avalanche de notícias falsas disparadas no fatídico dia 5 de abril, quando, em meio a todo o horror produzido pelo ato brutal cometido contra as crianças da creche Cantinho Bom Pastor, alunos, pais e funcionários das demais escolas do nosso município e da nossa região, tivemos que enfrentar uma onda de pânico coletivo, difundida pela disseminação de uma enxurrada de fake news, que em suma relatavam várias ameaças às escolas. Não pretendo recordar aqui novamente aqueles tristes momentos, mas sim refletir sobre o problema que a disseminação das fake news tem causado para a sociedade. E falamos tanto em fake news, mas temos a noção exata do que é uma fake news? O professor Dr. Diego Reis, em artigo publicado no ano de 2007, define que fake news são notícias falsas, mas que apresentam ser verdadeiras. Concedo a parte ao vereador Samuel. Com autorização do orador, ouço em a parte, vereador Mirim Samuel Pereira Meira. Bom, realmente, vereador Eduardo, nessa questão que você falou sobre as fake news na hora do atentado, lá na minha escola, como eu já relatei em um pronunciamento, a gente só via pais e professores correndo, porque ninguém sabia se ia acontecer tipo, na creche do lado, ou propriamente na nossa escola, ou na escola do nosso bairro. Então, todo mundo entrou em desespero e parabéns por trazer esse tema aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem a aparência de verdade. Senhores, fake news são mentiras, e a mentira não é algo inventado na atualidade. Ela acompanha e causa problemas para a vida em sociedade desde os primórdios. Tanto é que o Código de Hammurabi, instituído na antiga Babilônia, por volta de 1728 a.C., condenava a mentira. Assim como também consta o ato falho da mentira entre os 10 mandamentos, criados pela civilização hebraica, por volta de 1279 a.C., mostrando que a prática da mentira, do falso testemunho, nos acompanha são possíveis de punição desde longa data. Apesar da antiga existência dessa prática, vivemos atualmente uma exploração de mentiras intituladas de fake news, e que, conforme o professor Reis, o perigo da mentira atual, no modelo das fake news, está relacionada à escala em que pode ser produzida e difundida, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Ou seja, na sociedade atual, o mundo tecnológico facilitou não apenas a criação e a propagação das mentiras, como criou um mecanismo para a sua rápida disseminação. Concedo a parte, vereador Didio. Com autorização do orador, ouço em a parte o vereador Dígio. Então, Arthur, como você disse, as fake news são realmente algo muito caótico e eu acho interessante o fato de você ter trazido para nós aqui a história da fake news, porque você trouxe desde os primórdios e também a evolução de acordo com as mentiras e esses fatos cruéis. Então, obrigado, realmente. Muito obrigado, vereador Didio. Acima de tudo, modelos para confundir o leitor que, em sua ânsia contemporânea pela novidade, pelo imediato, compartilha tudo o que recebe na expectativa de também espalhar novidades, sem um mínimo de preocupação com a veracidade dos fatos recebidos e prontamente compartilhados. Acredito que todos sabem o que falamos. É o mercado de fama virtual, da busca pela monetização dos conteúdos através do número de visualizações e curtidas. Mesmo que em conteúdos muitas vezes inúteis, ou verdadeiramente falsos, ou até mesmo perigosos. E diante disso, aponta-se que esse mercado virtual necessita ser responsabilizado pelo que produz e publica a verdade. Concedo a parte, vereador César. Com autorização do orador, ouço em a parte o vereador Mirim César. Sim, no dia 5 já tinha entrado todo mundo em pânico com o que tinha acontecido e ainda com as fake news só piorou, né? Por causa que tinha gente falando que tinha mais gente envolvida, tinha também falando que tinha sido na creche do lado e não lá no Cantinho Bom Pastor.
E eu, principalmente, fiquei em pânico porque a minha mãe trabalhava na creche do lado e já pensei nela. Então, é isso, só complementando a sua fala. Muito obrigado, vereador César. Eu solicito mais 2 minutos para a terminação da minha fala. Concedo os 2 minutos ao vereador Arthur. Perdão. Acredito que todos sabem do que estamos falando. É o mercado de fama virtual, da busca pela monetização dos conteúdos através do número de visualizações e curtidas. Mesmo que em conteúdos muitas vezes inúteis ou verdadeiramente falsos, ou até mesmo perigosos. E diante disso, aponta-se que esse mercado virtual necessita ser responsabilizado pelo que produz e publica como verdade. Nesse momento, retornamos a uma das nossas primeiras falas nessa tribuna, onde abordamos a precariedade que envolve a educação digital nas escolas. Não se trata de relegar mais uma tarefa aos educadores. Porém, surge o tempo em que se faz a necessidade de desmistificar o uso das tecnologias digitais no espaço escolar. Como mencionei à época, repito, a necessidade de equipar-se às escolas, sendo também necessária a capacitação para os profissionais da educação para o uso dessas tecnologias, entre professores e estudantes no desenvolvimento das atividades educacionais. Isto posto, porque acredito que o uso no ambiente escolar dessas tecnologias tornará possível apresentar e ensinar aos estudantes o bom uso do computador, da internet, das mídias em geral e até mesmo das redes sociais, para a introdução do conhecimento, visto que percebemos atualmente é um uso muito superficial, que inunda as crianças e jovens, com vídeos, filmes e jogos, até mesmo realidades virtuais muito distantes do que realmente importa para se viver bem no mundo real. Desse modo, a educação digital apresenta-se como uma importante ferramenta para conter a propagação das fake news, pois é o propósito do ser humano, dotado da inteligência e protagonismo, que deverá saber onde pesquisar e checar os fatos para poder refletir sobre o que merece ou não ser compartilhado aos demais. Muito obrigado.